Beleza, pessoal? Hoje é aquele quadro que vocês já viram aí no título, tá bom? Se o jogo vale ou não a pena ser comprado em 2020, tá? Isso aí serve pra quem tá na dúvida ou não, se vai comprar, se realmente vale a pena. Então, com esse jogo Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 1, depende do seu gosto pessoal e do que você quer fazer, tá? Por quê? Porque a história é uma das histórias que precedem aí o final, né, das Relíquias da Morte parte 2. E é aquilo, se você quiser um jogo pra ser jogado e só pra ser divertido e você não tá fazendo a coleção, e você não tá colecionando os jogos, eu não recomendo esse aqui, eu acho que ele não vai valer a pena e ele não vai ser tão divertido pra você. Mas isso também vai de âmbito de gosto pessoal. Porque esse jogo tem alguns problemas, tá bom? São problemas suportáveis se você gostar da história, se você gostar dos personagens, se você quiser o jogo pra simplesmente jogar a história das Relíquias da Morte parte 1. Aí ele serve pra você. Do contrário, se for pra você querer um jogo de Harry Potter que é um pouco mais completo, eu recomendo que você pegue o Enigma do Príncipe. E não esse daqui, tá? Mas eu vou focar nesse daqui. Eu vou fazer um se vale a pena também do Enigma do Príncipe. E também vou falar dele. Assim como eu também vou falar das Relíquias da Morte parte 2, tá? Então vou focar aqui nas Relíquias da Morte parte 2. O que você precisa saber... Parte 1. Desculpa. O que você precisa saber sobre o Relíquias da Morte parte 1 é que ele não é um jogo feito pra ser um jogo perfeitinho 100%. Ele é uma bela de uma jogada da Electronic Arts que tava precisando fazer um jogo todo ano de um jogo de Harry Potter. Então, não é um jogo que é feito pensado pra quem quer consumir um jogo e jogar ele sempre 100%, nem nada do tipo. Ele é muito maçante em alguns momentos, você vai voltar na mesma parte e você vai perceber que você está sendo feito de idiota pelo jogo. A Electronic Arts, ela faz isso, pelo menos ela fez isso naquela época. E naquela época, digamos que as pessoas que compravam os jogos estavam começando a perceber que as empresas não são tão boazinhas assim com os consumidores dela. Então, esse jogo é basicamente uma armadilha se você tá pensando em comprar ele só para querer um jogo divertidinho de Harry Potter. Então, tem partes extremamente mal feitas, posso dizer assim, realmente mal feitas, feitas com má vontade, mau gosto. Você vai andar durante 15 minutos para uma direção, para depois voltar na direção contrária, andando no mesmo lugar, enfrentando os mesmos inimigos ou alguns inimigos apenas diferentes, tá bom? Isso é sempre, em vários momentos do jogo. Esse que é o grande problema. Essa que é a minha grande decepção com esse jogo aqui. Agora, se você for uma pessoa igual eu, que queria jogar todos os jogos e você vai ter que passar por esse, recomendo que você deixe esse aqui por último, porque afinal de contas você já deve ter lido algum livro ou você já deve ter assistido o filme. Ou senão você não precisa gastar dinheiro com esse jogo, cara. Não precisa realmente. Porque de alguns dos jogos mais antigos, eu não sei qual é que tá, como que tá a faixa de valor dele nas versões de PC e de Xbox, mas eu sei a faixa das versões de PlayStation 3. O Relíquias da Morte parte 1, em média, você vai achar ele aí por de 90 a 130 reais no Mercado Livre, cara. Isso no Mercado Livre. Pode ser que no Marketplace do Facebook você ache ele com alguém vendendo mais barato, mas saiba que no Mercado Livre as pessoas sabem o preço que o jogo vale. Então, geralmente ele está um pouco mais caro lá, mas você encontra ele ainda no Mercado Livre, tá? Ele não é nenhum dos mais caros, mas mesmo assim você tem que pesar, porque tem jogos que são novos e saem com esse valor, entendeu? Então vai muito se você quer ter uma coleção dos jogos, se você quer realmente zerar eles, porque de um certo modo, se você vai comprar só um dos jogos, eu não recomendo que você compre ele. Dói até um pouco falar isso, né, mas você tem uma outra opção. Você pode pegar o Relíquias da Morte parte 2, que ele vai ser mais um jogo mais bem feito.
ele vai ter praticamente as mesmas magias e tudo, mas ele vai ser um jogo mais bem feito. E vai te divertir até do mesmo jeito ou melhor. O problema é que esse jogo ele vai te deixar puto por causa dessas escolhas de vai e volta no jogo, tá? E o jogo ele é curto, tecnicamente ele é curto. Eu acho que dos Harry Potters mais assim do PlayStation 3, ele é o mais curto. E ele é meio que um resumo, ele é bem pouca coisa mesmo. Se você juntar todas as animações que tem no jogo, mais seu tempo de gameplay, deve daí, sei lá, cara, 4 horas e 20 pra menos, entendeu? Isso porque se você não cortar as animações, né? Aí fica menor ainda. Então, é aquilo. Ele é um jogo que não é um jogo 100% tipo de história. Então você vai ter partes de combate. E a parte que todo mundo achou estranha é a única parte que vai ser boa, mano. Porque do Enigma do Príncipe para Relíquias da Morte parte 1, todo o sistema de combate do jogo muda. Ele vira um jogo de ação. E é um jogo de ação quase tático, né? De disparos. É quase um jogo de tiro em primeira pessoa, às vezes. É um jogo de tiro em terceira pessoa, se você parar pra pensar. Se você substituir a varinha por uma pistola na mão dele, você tem aqui um jogo de tiro. Particularmente, eu gostei desse sistema de combate, porque eu sempre gostei de jogos de tiro. Então, eu acho divertido o sistema de combate do jogo. Entendeu? É por isso que eu acho esse jogo divertido. Então, assim, tanto ele como Relíquias da Morte Parte 2 são nessa mesmo tipo de jogabilidade, que é um jogo de tiro praticamente. E eu gosto desse tipo de jogo, por isso que eu não achei tão ruim. Apesar de gostar dos Harry Potters antigos, que tinham vários puzzles, vários minigames, vários tipos, tinha o combate, mas o combate não era tão frenético. Tinham os duelos antigamente, mas nesse daqui você não vai ter isso. É um jogo linear, ele não é mundo aberto. É o que eu falei, você vai pra frente e volta pra trás nesse jogo. É só isso. Não é mundo aberto. Se você quiser um jogo de mundo aberto também, aí é o Enigma do Príncipe. Porque nem o Relíquias da Morte Parte 2 é. Ele também é um jogo linear, mas é focado no combate. Então, se vale ou não a pena, vai depender muito do que você quer fazer. Se você quer montar uma coleção, se você quer jogar todos. Agora, se você quer pegar algum jogo de Harry Potter divertido, recomendo o Enigma do Príncipe ou Relíquias da Morte Parte 2, porque ele é mais bem feito. Então, se ele vale ou não a pena, pra mim, cara, hoje em dia, ele não vale a pena, cara. Vale a pena comprar qualquer outro jogo de Harry Potter. E é triste falar isso, mas dos Harry Potters que eu joguei na versão PlayStation 3, ele é o piorzinho, cara. Sinto muito. Então é isso daí, mano. Fica aí essa análisezinha básica aí pra vocês. Se você não tá inscrito, se inscreve, dá uma conferida na playlist aqui. A playlist eu fiz todos os melhores momentos do jogo. Esse vai e volta, eu podei ele. Então dá pra você ver a gameplay certinha na playlist aí. E tirar sua própria conclusão aí sobre o jogo, né? Que pra algumas pessoas pode ser que vale a pena, mas pra mim vale a pena só porque eu faço os vídeos e gosto de jogar o jogo e eu tenho o jogo, né? Agora, se você vai comprar, ou eu hoje em dia, se eu tivesse ou não tivesse, eu acho que eu não compraria, talvez, né? Não sei. Aí vai da sua opinião. Mas tá dado aqui o veredito. Não vale a pena, não. Tá bom? Fui!